Vamos conversar, como temos feito frequentemente neste horário aqui, com mais um integrante da CPI, com o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Senador, bom dia, mais uma vez obrigado pela atenção aqui com a CNN. É um depoimento diferente o de hoje de manhã, não sei se o senhor concorda, senador, porque é o primeiro ocupante de um cargo do governo Bolsonaro que vai prestar depoimento para vocês. Vocês falaram com dois ex-ministros da Saúde, cada um ao seu modo saiu por divergências no entendimento da forma como combater a pandemia com o presidente Jair Bolsonaro, Nelson Teich, Luiz Henrique Mandetta. Então a gente mais ou menos sabia o que vinha, o que esperar do depoimento deles. O que é que vocês esperam do atual ministro da Saúde, integrante do governo Bolsonaro? Uma defesa ferrenha do que vem sido feita, um cronograma mais preciso de vacinação, discussão sobre medicamentos que continuam sendo estimulados pelo presidente da República. Aliás, ainda ontem, durante a CPI, enquanto o Nelson Teich depunha, o presidente defendia a cloroquina no Palácio do Planalto. Deve ter muito assunto para conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje, não é, senador? Bom dia, Colombo, Luciana, Elisa. Eu acho que no depoimento de hoje nós teremos uma sequência, porque os depoimentos anteriores, Colombo, no meu sentir, revelaram uma estratégia adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Me parece que estava claro que durante as gestões do ministro Mandetta e do ministro Teich existia ou foi constituído uma espécie de gabinete de enfrentamento da pandemia paralelo. Inclusive, a instituição desse gabinete paralelo, com uma estratégia diferente das estratégias do ministro Mandetta e do ministro Teich, que levaram à demissão dos dois ex-ministros. Esse gabinete paralelo está ficando cada vez mais claro que buscava uma estratégia. Qual seria ela? A chamada imunidade coletiva, ou como alguns chamam, abre aspas, imunidade de rebanho, fecha aspas. Isso fica claro com a ideia do uso indiscriminado do chamado tratamento precoce sem eficácia comprovada, do incentivo às aglomerações, das campanhas contra o uso de máscaras. Como você lembra, ainda ontem o presidente da República também falou contra o uso de máscaras, e também da negativa às vacinas durante todo o segundo semestre do ano passado. Tem uma sequência a isso. O que foi o chamado gabinete paralelo do enfrentamento à pandemia se institucionalizou, na nossa impressão, durante a gestão de Eduardo Pazuello. Nós queremos entender como o doutor Marcelo Queiroga, que é um médico gabaritado, especializado, enfrenta essa contradição. Se confronta contra um presidente da República e apresenta uma política do Ministério da Saúde contra uma política do presidente da República, que ainda ontem falou contra máscaras e a favor da chamada hidroxicloroquina. Senador, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu queria saber sobre o depoimento da tarde do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Primeiro, saber se vai acontecer. Segundo, a gente nunca ouviu falar tanto da Anvisa como nos últimos tempos. Ela está envolvida em todo esse processo aqui. A gente tem, já logo no primeiro depoimento aí do ex-ministro Mandetta, a questão da mudança da bula na cloroquina e ele estaria presente. A gente tem questões envolvendo a Sputnik V, denúncias de politização. O que a gente deve esperar sobre esse depoimento na tarde? Essas questões vão permear, Luciano, o depoimento do senhor Barra Torres. Eu quero lembrar que no começo da pandemia, o senhor Barra Torres participou de aglomerações com o presidente da República. Aglomerações, inclusive, sem o uso de máscara, por parte do presidente e por parte dos seus apoiadores. É necessário compreender qual a compreensão do senhor presidente da Anvisa sobre esse tipo de comportamento. Lembremos também, Luciana, que no início da pandemia, a Anvisa chegou a ir para a justiça, contra a medição de temperatura em alguns aeroportos brasileiros. Era importante entender o porquê desse tipo de atitude. Também queremos questionar sobre se existe algum tipo de politização, tanto anteriormente no atraso, vou tratar assim, da autorização para o uso da Coronavac,
quanto atualmente se não existe alguma politização, sobretudo no caso da vacina Sputnik. Senador, se gerir uma pasta da saúde num país do tamanho do Brasil já é difícil em qualquer tempo, quem dirá durante a maior crise sanitária das nossas vidas e quem dirá com 4 nomes diferentes de ministros ocupando essa cadeira. Tem ministro que teve a postura de manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem ministro que teve a postura desse jeito não dá para mim, estou me retirando. Desses 4 ministros, qual o senhor acredita ser o que mais vai oferecer respostas para que a gente possa compreender o tamanho do buraco que a gente está enfiado? Elisa, sem dúvida, Eduardo Pazuello. Primeiro, por uma razão óbvia, ele foi o ministro que mais tempo durou na pasta. Segundo, me parece que a estratégia do gabinete paralelo da saúde, do gabinete paralelo da pandemia, que era, em tese, a imunidade coletiva, e com os equívocos que essa estratégia acarreta, porque se ela fosse toda levada a cabo uniformemente no Brasil, isso poderia nos levar a 2 ou 3 milhões de mortos, e ela não foi levada a cabo no Brasil porque ocorreram resistências, mesmo assim nós estamos no atoleiro sanitário. Então, na gestão de Eduardo Pazuello, essa estratégia foi incorporada. A declaração mais célebre sobre isso é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um manda, o outro obedece, melhor dizendo, quando ocorreu algum desacerto entre a gestão do senhor Eduardo Pazuello e a concepção do presidente da República. Então, destes 4, a do senhor Eduardo Pazuello é que tem mais respostas a dar a esta comissão parlamentar de inquérito. Eu só acrescento a sua análise, eu imagino a circunstância da Alemanha sob bombardeio nazista e Churchill ou melhor, da Inglaterra, da Grã-Bretanha sob bombardeio nazista, e Churchill àquela altura ter que modificar o ministro da guerra ou o chefe do almirantado 4 vezes. Qual teria sido o resultado dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Senador, no depoimento do ex-ministro Mandetta, ele disse que em determinada ocasião foi participar de uma reunião e foi surpreendido com a presença na reunião do filho do presidente Jair Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, né? Do ponto de vista administrativo, não há justificativa para que ele participasse daquele evento, de uma reunião interna do governo federal, né? A não ser que estivesse sendo discutido alguma coisa de interesse específico do município do Rio de Janeiro que ele representa. Em outro momento, o ex-ministro Mandetta diz que se encontrou com os 3 filhos do presidente da República no Palácio do Planalto e os alertou que precisava entrar em contato com a China, para que a China nos possibilitasse o recebimento de EPI, de IFA, enfim, toda a indústria farmacêutica do mundo hoje está basicamente concentrada na China, desde luva cirúrgica, a matéria-prima para vacina, e que ele teria sido orientado a não receber, a não convidar o embaixador chinês no Brasil para conversar no Palácio do Planalto. A conversa acabou sendo por telefone, porque haveria ali uma objeção ideológica a um aprofundamento na relação com a China. Vocês pensam em convocar os filhos do presidente da República para prestar depoimento sobre eventual influência ideológica ou de outra natureza que eles possam ter exercido durante esse processo e que eventualmente pode ter provocado algum prejuízo, por exemplo, na nossa relação com a China? Colombo, o requerimento está pronto, mas nós ainda vamos analisar a conveniência deste requerimento, porque não existe nada de pessoal contra o presidente da República ou contra qualquer um dos filhos dele. Nós temos que encontrar se existem mais elementos que nos levem à participação deles na construção desse chamado gabinete paralelo. Por mais que, inclusive, o senhor vereador do Rio de Janeiro se dedique mais a um gabinete de ódio, de fake news, atacando notadamente os membros dessa comissão parlamentar de inquérito, por mais que cada um de nós pudéssemos ter alguma razão particular para chamar, não seremos levados pelo fígado. Eu repito o que eu já disse várias vezes, comissões parlamentares de inquérito não investigam pessoas, investigam fatos. Fatos podem levar à responsabilização das pessoas. Existem vários requerimentos convocando
os filhos do presidente da República, mas nós não vamos colocar em pauta, apreciar esses requerimentos só pela circunstância ou só por algum ânimos de qualquer membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Convocaremos se os elementos nos levarem a considerar inevitável a convocação. Se tivermos elementos que acham, em especial, essa investigação tem foco, Colombo. Qual é o foco? Ações e omissões que nos levaram a ter mais de 400 mil mortos, a ser o segundo país do planeta que mais mata por Covid-19. É este o foco. Se ocorreu a participação destes personagens ou de qualquer personagem na chamada imunização coletiva, aí teremos elementos para chamá-los à Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador Randolph Rodrigues, temos Basília também Rodrigues aqui na conversa. Diga, Basília. Oi, tudo bem? Muito bom dia a todo mundo que está aí no Novo Dia. Senador, até aqui todos os depoentes, todas as testemunhas que vieram à comissão têm alguma relação com a área da saúde. Vocês já aprovaram uma lista de novos depoimentos para a semana que vem, entrando aí, continua claro no tema saúde, mas entrando também nas questões relacionadas à comunicação. O ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, vai ser chamado, e também o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estará aqui. Então, saúde, comunicação, relações internacionais. Mas ficou faltando a parte da economia. Hoje, há consenso dentro da comissão para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também seja chamado a depor? Ou você acha que isso não deve ocorrer? Basília, primeiro, o senhor Paulo Guedes parece que várias vezes faz um enorme esforço a vir à CPI. As declarações dele, semana passada, fez declarações contra a China, mais uma vez, quando mais precisamos de insumos dos chineses. O divórcio na condução, no enfrentamento à pandemia entre ele e o ex-ministro Mandetta, tudo isso são elementos que mais nós queremos aprofundar mais um pouco. Precisamos ter a cautela necessária. Repito, nós não vamos chamar por chamar, vamos chamar aqueles que contribuam no sentido que nós avancemos, concentremos na identificação do que foi no foco da investigação, em quais foram as razões que nos levaram a perder tantas pessoas queridas, né? Para a semana que vem, eu destaco esses dois depoimentos que você citou. O do senhor Fábio Weingarten. O senhor Fábio Weingarten tem sérias acusações sobre a gestão do senhor Eduardo Pazuello. Então é importante ouvir o que do senhor Fábio Weingarten tem a falar nessa CPI. E neste atual momento, a atuação do chefe da nossa diplomacia em um instante que nós mais precisávamos da China. Nós estamos falando aqui, e nesse momento, em várias capitais do país, está faltando segunda dose. Uma delas é a capital do meu estado, Macapá. E por que está faltando segunda dose? Porque o Butantan e a Fiocruz não produziram o suficiente. E por que não produziram o suficiente? Porque não vieram os insumos. E de onde vêm os insumos? Vem da China. E ainda ontem, o presidente da República ataca a China. Faz um ataque frontal ao governo chinês, o que fere as nossas... Nós não estamos pedindo a ninguém para amar a China ou ser amante do regime chinês. Estamos pedindo para serem amantes do Brasil. Temos uma boa relação com a China, principalmente nesse dramático momento, é amar o nosso país. Senador, eu queria saber do senhor, não é comum aqui nas nossas entrevistas com os senadores integrantes da CPI, a palavra ou a expressão imunidade de rebanho aparecer. Então, me parece muitas vezes que os senhores têm uma hipótese e estão atrás dessa hipótese, da construção dessa hipótese de que o governo deixou que o vírus se espalhasse para atingir a tal imunidade de rebanho. Isso é real ou é impressão nossa que há esse desejo dessa construção também? Elisa, tem um fato. Qual seja o fato? A ocorrência de uma pandemia. Por conta da pandemia, tem uma circunstância. A estratégia a ser adotada no enfrentamento da pandemia.
existiram desde o começo da pandemia e existem desde... Travou o senador Randolfo Rodrigues, enquanto ele começava a responder a pergunta da Luciana Barreto sobre uma eventual tendência da CPI de já partir com uma hipótese e usar essa investigação para concluir essa hipótese levantada pelos senadores. Aliás, essa é uma percepção que os senadores que apoiam o governo, que o próprio governo tem, né? De que já existe um relatório, entre aspas, pronto, né, ou já projetado e imaginado, e que o que ocorre é uma investigação que tem como objetivo comprovar um relatório que já estaria previamente imaginado, acertado na cabeça de alguns senadores, né? Por isso é que é importante essa pergunta que a Luciana fez. A gente está tentando retomar o contato com o senador Randolfo Rodrigues para que ele possa completar a entrevista e